Revista Espírita. Quarto ano, 1861. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Outubro de 1861. Discurso do Sr. Allan Kardec no banquete de Lyon. Senhoras e senhores, todos vós, meus caros e bons irmãos em Espiritismo. Se há circunstâncias em que se possa lamentar a insuficiência de nossa pobre linguagem humana, é quando se trata de exprimir certos sentimentos, e tal é, neste momento, a minha posição. O que eu sinto, ao mesmo tempo, é uma surpresa bem agradável quando vejo o terreno imenso que a doutrina espírita ganhou entre vós, há um ano, e admiro a providência, uma alegria indizível pela visão do bem que ela que produz, de consolações que ela derrama sobre tantas dores, ostensivas ou ocultas, e disso deduz o futuro que a espera. É uma felicidade inexprimível reencontrar-me no meio desta família, tornada tão numerosa em tão pouco tempo, e que aumenta todos os dias. Enfim, e acima de tudo, uma profunda e sincera gratidão pelos tocantes testemunhos de simpatia que recebo de vós. Esta reunião tem caráter particular. Graças a Deus. Estamos todos aqui, muito bons espíritas, penso, para termos o prazer de nos acharmos juntos, e não o de nos encontrar à mesa, e, seja dito de passagem, creio mesmo que um festim de espírita seria uma contradição. Presumo também que, me convidando tão graciosamente com tantas instâncias, a vir ao vosso meio, não acreditastes que a questão de um banquete fosse motivo de atração para mim. Foi o que me apressei a escrever aos meus bons amigos Reid e Jode, quando se excusaram sobre a simplicidade da recepção, porque, ficai bem convencidos de que o que mais me honra nesta circunstância, o de que, com razão, posso estar orgulhoso, é a cordialidade e sinceridade da acolhida, o que se encontra muito raramente nas recepções pomposas, porque aqui não há máscara sobre os rostos. Se uma coisa pudesse atenuar a felicidade que tenho por me encontrar em vosso meio, seria não poder permanecer senão tão pouco tempo. Ser-me-ia muito agradável prolongar minha estada num dos centros mais numerosos e mais zelosos do Espiritismo, mas, uma vez que desejais receber algumas instruções de minha parte, não achareis mal, sem dúvida, que, a fim de utilizar todos os instantes, eu saia um pouco das banalidades muito comuns em semelhantes circunstâncias, e que minha locução empreste alguma gravidade à própria gravidade do assunto que nos reuniu. Certamente, se estivéssemos num repasto de bodas ou de batismo, seria intempestivo falar das almas, da morte, e da vida futura, mas, eu o repito, estamos aqui para nos instruir, antes que para comer, e, em todo caso, não é para nos divertir. Não criais, senhores, que esta espontaneidade que vos levou a vos reunir aqui seja um fato puramente pessoal. Esta reunião, disso não duvideis, tem um caráter pessoal e providencial, uma vontade superior a provocou, mãos invisíveis a isso vos impeliram, com o vosso desconhecimento, e talvez um dia ela marcará nos fastos do Espiritismo. Possam nossos irmãos futuros se lembrarem deste dia memorável em que os espíritas lioneses, dando o exemplo de união e de concórdia, colocaram, nesses novos banquetes, o primeiro passo da aliança que deve existir entre os espíritas de todos os países do mundo, porque o Espiritismo, restituindo ao espírito o seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, apaga naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens segundo as vantagens corpóreas e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou castas e os estúpidos preconceitos da cor. O Espiritismo, alargando o círculo da família pela pluralidade das existências, estabelece entre os homens uma fraternidade mais racional do aquela que não tem por base senão os frágeis laços da matéria,
porque esses laços são perecíveis, ao passo que os do espírito são eternos. Esses laços, uma vez bem compreendidos, influirão pela força das coisas, sobre as relações sociais, e mais tarde sobre a legislação social, que tomará por base as leis imutáveis do amor e da caridade. Então ver-se-á desaparecem essas anomalias que chocam os homens de bom senso, como as leis da Idade Média chocam os homens de hoje. Mas isto é obra do tempo, deixemos a Deus o cuidado de fazer chegar cada coisa à sua hora, esperemos tudo de sua sabedoria e agradeçamo-lo somente por nos ter permitido assistir à aurora que se eleva para a humanidade, de nos ter escolhido como os primeiros pioneiros da grande obra que se prepara. Que ele se digne derramar a sua bênção sobre esta Assembleia, a primeira onde os adeptos do Espiritismo estão reunidos em tão grande número, num sentimento de verdadeira confraternização. Digo verdadeira confraternização, porque tenho a íntima convicção de que todos aqui presentes, não trazem nenhuma outra, mas não duvideis que numerosas coortes de espíritos estão aqui entre nós, que nos escutam neste momento, espiam todas as nossas ações, e sondam os pensamentos de cada um, investigando sua força ou sua fraqueza moral. Os sentimentos que os animam são bem diferentes, se uns estão felizes com esta união, outros, crede bem, estão horrivelmente enciumados com ela. Saindo daqui, vão tentar semear a discórdia e a desunião. Cabe-vos a todos vós, bons e sinceros espíritas, provar-lhes que perdem seu tempo, e que se enganam crendo encontrar aqui corações acessíveis às suas pérfidas sugestões. Invocai, pois, com fervor a assistência de vossos anjos guardiães, a fim de que afastem de vós todo pensamento que não seria para o bem. Ora, como o mal não pode ter a sua fonte no bem, o simples bom senso nos diz que todo pensamento mau não pode vir de um bom espírito, e um pensamento é necessariamente mau quando é contrário à lei de amor e de caridade, quando ele tem por móvel a inveja e o ciúme, o orgulho ferido, ou mesmo uma pueril suscetibilidade de amor próprio melindrado, irmão gêmeo do orgulho, que levaria a olhar seus irmãos com desdém. Amor e caridade para todos, disse o Espiritismo, amarás a teu próximo como a ti mesmo, disse o Cristo, isto não é sinônimo? Eu vos felicitei, meus amigos, pelo progresso que o Espiritismo fez entre vós, e estou mais feliz por constatá-lo. Felicitai-vos, de vosso lado, daquilo que esse progresso é por toda parte. Sim, este último ano viu, em todos os países o Espiritismo crescer numa proporção que excedeu todas as esperanças. Ele está no ar, nas aspirações de todos, e por toda a parte onde encontra eco, bocas que repetem, eis o que eu esperava, o que uma voz secreta me fazia pressentir. Mas o progresso se manifesta ainda sob uma nova fase, é a coragem de sua opinião, que não existia ainda há pouco tempo. Não era senão em segredo, às escondidas que dele se falava, hoje confessa-se espírita tão claramente quanto se confessa católico, judeu ou protestante, afronta-se a zombaria, e essa ousadia impõe aos zombadores, que são como esses cãezinhos que correm depois daqueles que fogem, e fogem se são perseguidos. Ela dá coragem aos tímidos, e revela, em muitas localidades, numerosos espíritas que se ignoravam mutuamente. Pode deter-se esse movimento? Pode-se detê-lo? Eu o digo claramente, não. Lançou-se mão de tudo para isso, sarcasmos, zombadas, ciência, anátema, e ele tudo suplantou sem retardar a sua marcha num segundo. Cego, pois, quem não veja o dedo de Deus. Pode-se entravá-lo, detê-lo jamais, porque se não correr à direita, ele correrá à esquerda. Vendo os benefícios morais que proporciona, as consolações que dá, os crimes mesmo que já impediu, pergunta-se quem pode ter interesse em combatê-lo.
Ele tem contra si primeiro os incrédulos que o injuriam, estes não são de se temer, uma vez que se viram seus dardos afiados quebrar-se contra a sua couraça, os ignorantes que o combatem sem conhecê-lo, estes são os mais numerosos, mas a verdade, combatida pela ignorância, jamais teve a temer, porque os ignorantes se refutam eles mesmos sem o querer, testemunha o Sr. Louis Figueiredo em sua Histoire du Merveilleux. A terceira categoria de adversários é a mais perigosa, porque é tenaz e pérfida, ela se compõe de todos aqueles cujos interesses materiais podem ser feridos, combatem na sombra, e as setas envenenadas da calúnia não lhes faltam. Eis os verdadeiros inimigos do Espiritismo, como tiveram todas as ideias de progresso em todos os tempos, e os encontrareis em todas as fileiras em todas as classes da sociedade. Vencerão? Não, porque não é dado ao homem se opor à marcha da natureza, e o Espiritismo está na ordem das coisas naturais. Será preciso, pois, que cedo ou tarde tomem o seu partido, e que aceitem o que será aceito por todo o mundo. Não vencerão, serão eles que serão vencidos. Um novo elemento vem se juntar à legião dos espíritas, é o das classes trabalhadoras, e notai em sua sabedoria da providência. O Espiritismo, em primeiro lugar, propagou-se nas classes esclarecidas, nas sumidades sociais. Isto era necessário, primeiro, para lhe dar mais crédito, segundo, porque foi elaborado e purgado das ideias supersticiosas que a falta de instrução teria podido nele introduzir, e com as quais o teria sido confundido. Apenas constituído, podendo-se falar assim de uma ciência tão nova, tocou a classe trabalhadora e nela se propagou com rapidez. É que lá há tanto de consolações a dar, tanto de coragem moral a levantar, tanto de lágrimas a secar, tanto de resignação a inspirar, que ele foi acolhido como uma âncora de salvação, como uma proteção contra as terríveis tentações da necessidade. Por toda a parte onde o vi penetrar na morada do trabalho, por toda a parte eu vi ali produzir seus benfazejos efeitos moralizadores. Regozijai-vos, pois, operários lioneses que me escutais, porque tendes em outras cidades, tais como Sens, Lille, Bordeaux, irmãos espíritas que, como vós, abjuraram as culpáveis esperanças da desordem e os criminosos desejos da vingança. Continuai a provar, pelo vosso exemplo, os benfazejos resultados desta doutrina. Aqueles que perguntam para que ela pode servir, respondei-lhes: em meu desespero eu queria me matar, o Espiritismo me deteve, porque sei o que poderia me custar abreviar voluntariamente as provas que apraz a Deus enviar aos homens. Para me estontear eu me embriagava, compreendi que desprezível era por me tirar voluntariamente a razão e que me privava assim de ganhar meu pão e de meus filhos, estava divorciado de todos os sentimentos religiosos. Hoje eu oro a Deus e coloco a minha esperança em sua misericórdia, eu não cria em coisa alguma senão no nada como supremo remédio para as minhas misérias. Meu pai se comunicou comigo e me disse: meu filho, coragem, Deus te vê, ainda um esforço e será salvo. Coloquei-me de joelhos diante de Deus e lhe pedi perdão, vendo os ricos e os pobres, as pessoas que têm tudo e outras que não têm nada, eu acusava a providência. Hoje sei que Deus pesa tudo na balança de sua justiça e espero o seu julgamento. Se está em seus decretos que eu deva sucumbir na miséria, pois bem, sucumbirei, mas com a consciência pura, mas sem levar o remorso de ter roubado um óbolo aquele que poderia me salvar a vida. Dizei-lhe: eis para que serve o Espiritismo, essa loucura, essa quimera, como o chamais. Sim, meus amigos, continuai a pregar pelo exemplo, fazei compreender o Espiritismo com as suas consequências salutares, e quando ele for compreendido, não se assustarão mais, bem mais,
será acolhido como uma garantia da ordem social, e os próprios incrédulos serão forçados a falarem dele com respeito. Falei do progresso do Espiritismo, com efeito, não se tem exemplo que uma doutrina, qualquer que ela seja, haja caminhado com tanta rapidez, sem excetuar mesmo o cristianismo. Isto quer dizer que lhe seja superior, que deve suplantá-lo? Não, mas é que o lugar de fixar-lhe o verdadeiro caráter, a fim de destruir uma prevenção, geralmente, bastante difundida entre aqueles que não o conhecem. O cristianismo, em seu nascimento, tinha que lutar contra um poder terrível, o paganismo, então universalmente difundido, não havia entre eles nenhuma aliança possível, não mais do que entre a luz e as trevas. Em uma palavra, não podia se propagar senão destruindo o que existia. Também a luta foi longa e terrível, as perseguições disso são a prova. O Espiritismo, ao contrário, nada tem a destruir, porque se assenta sobre as próprias bases do cristianismo, sobre o Evangelho, do qual não é senão aplicação. Concebeis a vantagem, não de sua superioridade, mas de sua posição. Não é, pois, assim como alguns o pretendem, sempre porque não conhecem, uma religião nova, uma seita que se forma às expensas de suas irmãs mais velhas, é uma doutrina puramente moral que não se ocupa, de nenhum modo, dos dogmas e deixa cada um inteira liberdade de suas crenças, uma vez que não se impõe a ninguém, e a prova disso é que tem adeptos em todas, entre os mais fervorosos católicos, como entre os protestantes, entre os judeus e os muçulmanos. O Espiritismo repousa sobre a possibilidade de se comunicar com o mundo invisível, quer dizer, com as almas, ora, como os judeus, os protestantes, os muçulmanos têm alma como nós, disso resulta que podem se comunicar com elas tão bem quanto conosco, e que, por conseguinte, podem ser espíritas como nós. Não é mais uma seita política, como não é uma seita religiosa, é a constatação de um fato que não pertence mais a um partido que a eletricidade e os caminhos de ferro, é, digo eu, uma doutrina moral, e a moral está em todas as religiões e em todos os partidos. A moral que ele ensina é boa ou má? É subversiva? Aí está toda a questão. Que se estude, e saber se há a que se agarrar. Ora, uma vez que é a moral do Evangelho desenvolvida e aplicada, condená-la seria condenar o Evangelho. Fez o bem ou o mal? Estudai ainda e vereis. Que fez ele? Impediu inumeráveis suicídios, levou a paz e a concórdia a um grande número de famílias, tornou dóceis e pacientes os homens violentos e coléricos, deu resignação àqueles que não a tinham, consolações aos aflitos, levou a Deus aqueles que o desconheciam, destruindo as ideias materialistas, verdadeira praga social, que aniquila a responsabilidade moral do homem. Eis o que fez, o que faz todos os dias, o que fará mais e mais à medida que estiver mais difundido. Está aí o resultado de uma doutrina má. Mas não sei que alguém tenha jamais atacado a moral do Espiritismo, somente disse que a religião pode produzir tudo isso. Convenho com isso perfeitamente, mas então por que não o produz sempre? É porque nem todo mundo a compreende. Ora, o Espiritismo, tornando claro e inteligível para todos o que não é, evidente o que é duvidoso, conduz à aplicação, ao passo que não se sente jamais a necessidade daquilo que não se compreende. Portanto, o Espiritismo, longe de ser o antagonista da religião, dela é o auxiliar, e a prova é que reconduz às ideias religiosas aqueles que haviam repelido. Em resumo, jamais aconselhou mudar de religião, nem de sacrificar as suas crenças, não pertence em particular a nenhuma religião ou, para dizer melhor, ele está em todas as religiões. Algumas palavras ainda, senhores, eu vos peço, sobre uma questão toda prática. O número crescente dos espíritas,
em Lyon, mostra a utilidade do conselho que vos dei no ano passado, relativamente à formação dos grupos. Reunir todos os adeptos em uma só sociedade, hoje já seria uma coisa materialmente impossível, e que o será bem mais ainda em algum tempo. Além do número, as distâncias a percorrer em razão da extensão da cidade, as diferenças de hábito segundo as posições sociais, acrescentam a essa a impossibilidade. Por esse motivo, e por muitos outros que seria muito longo desenvolver aqui, uma única sociedade é uma quimera impraticável. Multiplicai os grupos o mais possível, que haja 10 deles, que haja 100, se for necessário, e ficai certos de que chegareis mais rápido e mais seguramente. Haveria que coisas muito importantes a dizer sobre a questão da unidade de princípios, sobre a divergência que poderia existir entre eles, sobre alguns pontos, mas me detenho para não abusar da vossa paciência em me escutar, paciência que já coloquei à prova muito longa. Se o desejais, disso farei o objeto de uma instrução especial que vos remeterei proximamente. Eu termino, senhores, esta locução, na qual me deixei arrastar pela própria raridade das ocasiões que tenho de ter a felicidade de estar em vosso meio. Levarei, de vossa benevolente acolhida, uma lembrança que não se apagará jamais, disso ficai bem persuadidos. Ainda uma vez, meus amigos, obrigado do fundo do coração pelas marcas de simpatia que consentistes me dar, obrigado pelas boas palavras que me dirigistes pelos vossos intérpretes, e das quais não aceito senão o dever que elas me impõem, por aquilo que me resta a fazer, e não os elogios. Possa esta solenidade ser a garantia da união que deve existir entre todos os verdadeiros espíritas. Leve um brinde aos espíritas lioneses, e a todos aqueles, dentre eles, que se distinguem por seu zelo, seu devotamento, sua abnegação, e que vós os enumereis, vós mesmos, sem que eu tenha necessidade de fazê-lo. Aos espíritas lioneses, sem distinção de opinião, estejam ou não presentes. Senhores, os espíritos querem também ter sua parte nesta festa de família, e nela dizer suas palavras. O de Erasto, que conheceis pelas notáveis dissertações que foram publicadas na revista, ditou espontaneamente, antes de minha partida, e em vossa intenção, a epístola seguinte, da qual me encarregou de vos ler em seu nome. É com alegria que me desincumbo desse encargo. Tereis assim a prova de que os espíritos que se comunicam convosco não são os únicos a se ocuparem de vós e do que vos concerne. Esta certeza não pode senão consolidar a vossa fé e a vossa confiança, vendo que o olho vigilante dos espíritos superiores se estende sobre todos, e que, sem disso duvidar, sois também o objeto de sua solicitude.